Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço para trazer mais uma aula do curso básico de Espiritismo totalmente online, oferecido pelo Núcleo Fraterno Samaritanos. A aula de hoje é a nossa quarta aula teórica, que tem por tema a expansão da doutrina espírita através de Kardec, né? A propagação da doutrina espírita através de Kardec. Eu trago aí, nesse primeiro slide, os livros que compõem o Pentateuco da doutrina espírita, que foram codificados, que foram elaborados por Kardec, com apoio de espíritos superiores, que formam a base da doutrina espírita. Nós temos, então, aí o Livro dos Espíritos, que a sua primeira versão foi lançada em 1857, e que a sua segunda versão, com 1.019 questões, ou seja, mais que o dobro de questões do inicial, foi lançada em 1860. Nós temos ainda o Livro dos Médiuns, lançado em 1861. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. Nós temos aí o Céu e Inferno, lançado um ano depois, em 1865. E, por último, um ano antes de sua passagem, nós temos o livro A Gênese, que foi lançado em 1868. Kardec fez a passagem para o plano espiritual no ano de 1869. Então, está aí o nosso Pentateuco, os nossos 5 livros que nós usamos como referência doutrinária. Lembrando que ainda tem um livro, O que é o Espiritismo, lançado por Kardec em 1859, muito ilustrativo, muito relevante também, principalmente para aqueles que estão iniciando na doutrina. E nós temos ainda o livro Obras Póstumas, que foi lançado pelos seus discípulos e que contém papers, artigos, que não foram publicados na Revista Espírita e nem fizeram parte de nenhum dos livros. Vale a pena também ler esse livro, Obras Póstumas, bastante esclarecedor. Bem, é, nesse outro slide, então, eu trago aqui a representação das principais religiões existentes no mundo. Nós temos aí, então, as religiões abraânicas, que tem como patriarca Abraão. Então, nós temos aí o judaísmo, o cristianismo e o islã, que tem a mesma base. Nós temos aí o hinduísmo, o taoísmo e o budismo, 3 religiões orientais, e essas religiões, juntamente com as abraânicas, configuram aproximadamente 90%, um pouco mais das religiões da população mundial. Nós temos religiões menores, como o sikhismo, o confucionismo, o shinto, o jainismo, enfim, o espiritismo. E aí vem a pergunta, né? Nossa, se existem tantas religiões, tantas formas de se conectar com o divino, cada uma com o seu livro sagrado, com o seu livro de referência. Por exemplo, o hinduísmo usa os Vedas, o taoísmo, o Tao Te Ching, o Islã, o Alcorão, o judaísmo, a Torá, o budismo, os Tripitakas, os cristãos, a Bíblia. Qual dessas religiões é melhor? A nós
Bem, a nossa, nem livro sagrado nós temos livros de referência. O Pentateuco são livros de referência. Como eu já coloquei em outra aula, não são livros sagrados. Então, qual é a melhor religião para que nós possamos seguir, se existem tantas? Bem, eu concordo com o que está colocado aí. A melhor religião é aquela que nós melhor nos sentimos. Porque cada um de nós está num determinado estágio evolutivo, estágio de consciência. Então, não existe o melhor caminho. Existe o caminho que é mais adequado para nós trilharmos dentro do momento evolutivo que nós estamos. E, por isso mesmo, nós precisamos respeitar todas as escolhas feitas pelos outros, independente de sua religião. Mesmo aqueles que não têm religião, os agnósticos, os ateus, merecem o nosso respeito. São escolhas feitas dentro da consciência que eles possuem no momento. Então, nós precisamos fazer a nossa prática religiosa, no caso, nós, espíritas, temos um entendimento do que vem a ser a prática religiosa que melhor atende às nossas necessidades espirituais, mas aqueles que não são espíritas, a grande maioria da população mundial, possuem outras práticas religiosas, práticas que possuem livros sagrados, práticas que fazem uso de um intermediário, um, um, que tem uma hierarquia religiosa, ou seja, possui um sacerdote, um padre, um, alguém com conhecimento profundo da religião que serve como guia, que serve como referência para a prática religiosa. Além do livro sagrado, além dessa figura intermediária para a prática religiosa, as outras religiões têm também ritos, têm liturgias, têm dogmas. A nossa doutrina não prevê práticas religiosas baseadas em liturgias, em ritos. A nossa doutrina não tem dogmas, não possui verdades prontas. A nossa doutrina não tem livro sagrado. Então, a nossa doutrina prevê uma prática religiosa livre de padronizações humanas, de convenções humanas. Mas isso não significa que ela seja uma prática que todos devam seguir, que seja a melhor prática religiosa. Pode ser a melhor prática para alguns de nós, como nós, mas não para toda a humanidade. Então, nós precisamos respeitar as escolhas que as outras pessoas fazem de como se conectar com o plano espiritual, de como se conectar com o divino. É justo, é certo. Que possamos, então, ter essa consciência e respeitar as escolhas do nosso próximo com relação à religião que escolheram vivenciar. É importante, então, ter essa consciência que quando nós julgamos e até condenamos a escolha
que o outro fez, nós não estamos praticando de maneira correta a nossa. Porque todas as religiões têm o mesmo fundo de amor, de melhoria em espírito, de sintonia com o Criador. Todas apregoam as mesmas coisas. A forma de se alcançar essa sintonia com o Criador, de se praticar o amor, é que mudam. E por isso, né, mais uma vez, devemos respeitar. Kardec foi o espírito, então, que recebeu a missão, que, de outra forma, podemos dizer que assumiu a missão de descrever, de estudar, analisar o plano espiritual e das suas relações com o plano material. E uma missão árdua, difícil, porque se nós lembrarmos da história, nós vamos ver que Kardec viveu na época do positivismo, onde era a crença comum que tudo a ciência humana poderia explicar. Que se algo ainda não tinha uma explicação científica, era por questão de tempo, que essa resposta viria através da ciência. Ou seja, vivia-se uma época de puro materialismo, principalmente no mundo ocidental. Com a perda do poder de controle de massas, de influência no Estado por parte da Igreja cristã, a ciência ganhou esse destaque. E o lado espiritual, o lado imaterial, ficou renegado a um segundo plano. Já do lado oriental da humanidade, as coisas continuavam como sempre existindo. Então, as religiões do hinduísmo e do budismo, as mais conhecidas e as maiores, estavam se desenrolando normalmente, como chegou até os dias de hoje. Já no Ocidente, nós tínhamos essa questão da ciência procurando desvalorizar a prática religiosa de maneira geral, questionando a necessidade dessa prática, do valor de procurar no invisível as explicações para aquilo que nós não compreendíamos. Kardec, então, viveu nessa época. E ele, como um homem de ciência, um professor com livros publicados, membro da Academia de Ciências da França, respeitado pela sua capacidade didática, estudioso do magnetismo, em especial do biomagnetismo, estava em sintonia com esse pensamento positivista, materialista da época. E quando ele confrontou-se com ocorrências que ele não pôde explicar
usando a ciência formal, ele então assumiu o trabalho de explicar isso usando uma nova ciência, que é a ciência espírita. Uma ciência baseada em lógica, em razão, em filosofia, com uma técnica para prática científica, de forma que pudesse ser respeitada pelos homens de ciência da época. Uma tarefa árdua, difícil, porque, de certa forma, ele colocou todo o seu respeito, a sua autoridade em jogo, procurando explicar de forma a não praticar a ciência formal, aí contra as ideias positivistas da época. Então, é uma grande missão, uma missão realmente difícil. Eu coloco nesse slide aí, no centro, o Livro dos Espíritos, lançado em 1857 e relançado em 1860 com as 1019 questões. E ele está no centro porque, a partir dele, foram lançados os outros 4 livros que compõem o Pentateuco. Na verdade, os outros livros foram lançados para aprofundar aquilo que foi apresentado no Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, nós podemos dividi-lo em 4 partes, ou 4 livros menores. No seu primeiro livro, ele trata de filosofia. Então, da questão 1 até a questão 75, a ideia é filosofar com perguntas que atormentam a humanidade desde o início dos tempos. De onde vim? Para onde vou? O que sou? O que é Deus? O livro 2 do Livro dos Espíritos, da questão 76 à questão 613, ele fala sobre ciência, não mais sobre filosofia. Ele fala já de como se dá a interação entre os espíritos. Então, nós temos aí essa interação detalhada no Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. Então, as questões que vão de 76 a 613 foram expandidas, detalhadas no Livro dos Médiuns. Então, o livro 1 foi expandido no livro A Gênese, lançado em 1868. De onde vim e para onde vou. Da questão 614 a 919, Kardec trata no Livro dos Espíritos sobre questões emocionais, sobre dores e sofrimentos que todo espírito encarnado tem. E aí, o livro Evangelho segundo o Espiritismo expande, explica, usando a parte ética moral dos evangelhos de Jesus, dos evangelhos canônicos, daqueles que estão no Novo Testamento, na Bíblia,
expande, explica melhor, detalhe as questões de 614 a 919. E a parte final do livro, dos Espíritos, a sua parte 4, foi detalhado no livro Céu e Inferno, que fala, então, sobre a questão de anjos, demônios, o que é o céu, o que é o inferno, sobre as penas, entre aspas, que o espírito sofre por aplicar seu livre-arbítrio de maneira equivocada. Então, o Livro dos Espíritos, ele é o nosso livro de referência principal. E ele foi expandido em outros 4 livros para detalhar as suas colocações que foram feitas ao longo do livro. Bem, falando um pouco de outra questão que é relevante, que é a publicação da Revista Espírita. Então, nós temos nesse slide os livros mais conhecidos de Kardec. Então, nós temos aí o Livro dos Espíritos, lançado em 1857 e relançado em 1860. Está errado aí, está colocado em 1859, mas está invertida a data com o que é o Espiritismo. Então, na verdade, aonde se lê 1859, leia-se 1857. Aonde se lê 1857, leia-se 1859. Aí fica certo o slide. Nós temos ainda o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e por último, já pós-morte, né, porque Kardec, como já coloquei, fez a passagem em 1868 e 1890, foi publicado, então, Obras Póstumas, com coletânea de artigos feitos por Kardec, que não foi publicado nem na Revista Espírita e nem em um dos seus livros. Falando da Revista Espírita, ela foi criada por Kardec em 1858, um ano depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, e ela tinha uma periodicidade mensal e foi feita, elaborada, mantida por Kardec de 1859 a 1868. Então, Kardec, durante 10 anos, cuidou pessoalmente dessa revista. E nessa revista, ele publicava artigos que aprofundavam temas que ele trazia em seus livros, como também apresentava temas que depois eram desenvolvidos nos seus livros. Como tem temas que, principalmente a parte experimental, né, a parte de viagens, que Kardec fez, que só são relatadas em suas revistas e não nos livros. Então, é bastante relevante aqueles que têm interesse em se aprofundar no trabalho de Kardec, que procurem ler a Revista Espírita. No Drive do curso, no Google Drive do curso, tem lá uma pasta com PDFs, ano a ano,
em português de todas as edições da Revista Espírita. Como também todos os livros de Kardec, nós temos os PDFs também lá no Google Drive. Então, à medida que cada um tem o tempo e tem interesse, é só acessar esse material lá para se informar melhor. Então, a Revista Espírita foi um grande instrumento de divulgação da doutrina. Então, nós temos os livros como o principal instrumento de divulgação da doutrina, que Kardec codificou, não foi ele o autor dos livros, na verdade, ele consolidou as informações que os espíritos traziam através das sessões mediúnicas, formando, então, os livros que nos servem hoje de referência para estudo e vivência. E a gente pode colocar, sim, a Revista Espírita como um outro instrumento importante que ajudou Kardec a divulgar a doutrina espírita, não só em Paris, mas por toda a Europa. Que, por ter um custo menor do que os livros, seja uma leitura mais fácil, podia, né, alcançar leitores que os livros de Kardec não alcançavam. Além de motivar, incentivar a discussão sobre a pertinência das informações trazidas por Kardec. Na verdade, codificadas por Kardec, trazidas pelos espíritos. Então, nós temos aí, agora, também em 1858, ou seja, Kardec lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos com 505 questões em 1857. Um ano depois, em 1858, ele lançou a Revista Espírita, e nesse mesmo ano ele criou a primeira Casa Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, foi alugado um imóvel, definido um estatuto dos membros, e essa casa era utilizada com a finalidade de estudo e prática da doutrina espírita. E ela serve, então, de referência, esse modelo que Kardec nos trouxe, de estudo e de trabalho assistencial, até hoje, para as casas espíritas. É lógico, com as devidas adaptações de tempo. E essa casa, né, mesmo depois, essa sociedade parisiense, mesmo depois da passagem da morte de Kardec, foi o centro utilizado pelos discípulos de Kardec e por todos aqueles simpatizantes da doutrina trazida por Kardec. Kardec escreveu muito. Como na época ainda o telefone não era algo de comum, o telégrafo, que estava começando no tempo que Kardec viveu, o telefone ainda veio depois. A maneira usual de comunicação à distância eram as cartas. E por isso Kardec escreveu muito. Porque, através dos seus livros e dos exemplares de sua revista, as pessoas por toda a França, por toda a Europa, inclusive Inglaterra e Estados Unidos, acabavam escrevendo para Kardec, trazendo
informações sobre eventos espíritas, perguntando sobre artigos da revista ou sobre seus livros. E Kardec, então, através dessas cartas, ele se atualizava do que estava acontecendo e também divulgava a doutrina, divulgando o seu trabalho de codificação. Com o tempo, ele acabou usando essas cartas como mais um mecanismo de validação, de múltipla constatação dos fatos que ele mesmo vivenciava de maneira presencial no seu dia a dia. Então, ele elaborava, por exemplo, questões que ele gostaria de obter resposta, e nas sessões espíritas que ele participava, ele buscava as respostas a essas perguntas que ele tinha feito. Mas ele, não contente com as respostas obtidas, ele também, através de cartas, ele escrevia e repassava essas perguntas para pessoas que estavam no interior da França ou em outros locais da Europa ou até Estados Unidos, mas que também participavam de sessões mediúnicas, para que eles também, através desses médiuns, trouxessem as respostas provenientes do plano espiritual. Kardec tinha o trabalho, então, de ler as respostas, comparar com as que ele tinha obtido e, com o apoio, com a ajuda do Espírito da Verdade, ele consolidava tudo de uma forma que pudesse realmente estar bem próximo da verdade. E assim os livros que compõem o Pentateuco foram escritos. Ou seja, o que está no Pentateuco não é a opinião de um espírito, não é revelação de um espírito, encarnado ou desencarnado. Na verdade, é a revelação do plano espiritual feita por diversos espíritos, e Kardec simplesmente consolidou. Ou seja, ele só aceitava algo como verdade se aquela informação estivesse corroborada por diversos espíritos de maneira independente. Lógico, se a informação viesse de um único espírita, por mais valor que tivesse esse espírito, ele, por diversos motivos, ele se recusava a colocar aquilo como fato, como uma informação verdadeira, enquanto ele não tivesse essa informação corroborada por outros espíritos de forma independente. E, além das cartas, ele viajou muito, fazendo palestras, divulgando a doutrina espírita. E a gente tem que valorizar esse trabalho de Kardec, porque na época de Kardec as estradas não eram como hoje, não eram pavimentadas, iluminadas, os locais de acomodação eram raros e de qualidade questionável. E ele, apesar da idade, ele era um senhor de idade, a gente tem que lembrar que na época de Kardec, uma pessoa de 50 anos já era uma pessoa idosa, a média de vida não era a que é hoje, era bem mais baixa. E mesmo Kardec, então, com todas essas dificuldades, acompanhado sempre de sua esposa, Amélie, ele viajou por toda a França divulgando a doutrina espírita. Inclusive, nessa viagem, ele fez várias, mas nessa viagem feita em 1862, ele teve um problema cardíaco e aí ele teve que reduzir o ritmo a conselho dos seus médicos.
mas ele, então, fez uso de diversas formas de divulgar a doutrina espírita. Além dos livros, que é o principal instrumento, nós podemos ainda listar a revista de publicação mensal, nós podemos ainda colocar a fundação da Sociedade de Estudos Espíritas, da primeira casa espírita, que serviu de modelo para que outras casas fossem criadas, não só em Paris, mas como também no interior da França. E nós temos ainda as suas viagens que ele fez, né, por toda a França, inclusive pela Bélgica e Suíça também. Ele só não foi na Inglaterra e Estados Unidos, até porque pela dificuldade financeira, porque ele mesmo se bancava, e pela dificuldade de saúde, de idade. Mas ele fez o impossível, né, para que a doutrina alcançasse o maior número de pessoas possíveis. E ele faleceu, então, em 1869, acredito eu, satisfeito com o trabalho que tinha realizado. Porque, mesmo de acordo com a literatura, ele tendo planos ainda de trabalho pela frente, ele fez o que podia ser feito por ele no seu limite. A pergunta é: nós também procuramos divulgar a doutrina? Damos o nosso melhor? Após a passagem de Kardec, nós tivemos vários outros divulgadores da doutrina espírita. Nós tivemos repórteres, jornalistas, como Alexander Aksakov, um russo, que escreveu muito, no primeiro momento contra, mas depois a favor da doutrina espírita. Nós tínhamos, né, como discípulo direto de Kardec, o Gabriel Delagné e o Camille Flammarion. Delagné, engenheiro. O pai de Delagné era amigo pessoal de Kardec, e o filho cresceu vendo essa amizade. E mesmo depois da passagem de Kardec, Gabriel, um engenheiro, um empresário respeitado em Paris, tocou a Revista Espírita, junto com Flammarion, até onde pôde. Flammarion era um cientista, astrônomo, muito conhecido, famoso no século XIX, e que pôs, inclusive, a sua carreira, de certa forma, sob júdice, por praticar a doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita. Tanto que ele teve que se retratar em algumas situações para ele não perder a posição de professor universitário que ele tinha na época. William Crookes, Ernesto Bozano, César Lombroso, cientistas que, como William Crookes, começou com a ideia de provar que as ideias pregadas na doutrina não eram corretas, mas com a prática acabou sendo convencido da validade das informações e virou aí um divulgador da doutrina. Ernesto Bozano, né, que também foi um grande divulgador, tanto no final do século XIX como no século XX, da doutrina espírita. Dois cientistas bastante respeitados na época, que não foram discípulos de Kardec, nem conheceram Kardec pessoalmente, mas que fizeram um grande trabalho de divulgação da doutrina. Leon Denis
Esse era um discípulo próximo de Kardec, junto com Camille Flammarion, com Gabriel Delaunay. Escreveu vários livros que merecem ser lidos, e que, com certeza, né, depois de Kardec, foi aquele que mais contribuiu com informações do plano espiritual, com divulgação da doutrina espírita. César Lombroso, outro cientista que pesquisou muito a questão da materialização, fenômeno físico de materialização. Charles Richet, prêmio Nobel, que não era espírita, mas que acabou, né, com as suas pesquisas, de certa forma, corroborando muito das informações que a doutrina espírita trazia. Então, nós temos aí diversos livros que merecem ser lidos. Destaco aí o livro do Arthur Conan Doyle, o mesmo autor, né, de livros, romances, que escreveu esse livro, A História do Espiritismo, muito bom. O PDF está lá no Drive também, que dá um grande resumo, né, do como o espiritismo se desenvolveu na França e se propagou no mundo. Nós temos aí outros livros, como, por exemplo, destaco o livro aí, Fatos Espíritas, do William Crookes, onde ele fala sobre o fenômeno de materialização, a pluralidade dos mundos, do Camille Flammarion. Enfim, né? O Grande Enigma, Leon Denis, Animismo e Espiritismo, ou Espiritismo, do Ernesto Bozano. Enfim, tem grandes livros que merecem, né, nossa dedicação em procurar ler esses livros. Nós temos aí, né, grandes médiuns que, de certa forma, colaboraram com a divulgação, a expansão da doutrina espírita, alguns antes de Kardec, como Swedenborg, como o Douglas Home, outros que viveram mais ou menos na época de Kardec, como o André Jackson Davis, aqui lá nos Estados Unidos, tão distante. E temos aí também as contribuições de médiuns da nossa casa aqui, do Brasil, né? Os mais famosos, Barçanufo, o nosso Chico e o Zé Arigó. Médiuns que, como o próprio nome já diz, sugere, serviram de intermediários entre o plano material e o plano espiritual, trazendo para nós informações que contribuíram para uma melhor relação e entendimento, né, da doutrina espírita. Nós temos do Chico, por exemplo, uma série de livros de autoria do espírito André Luiz, que Chico foi veículo, instrumento para materializar o que André Luiz nos trouxe. Nós temos também os livros, né, da série de Emmanuel, outro espírito, que também utilizava o Chico, que merecem ser lidos. Agora, nós temos que tomar muito cuidado para não idolatrarmos Chico e nem mistificarmos a doutrina, interpretando de maneira errada ou simplesmente lendo sem questionar
o que Emmanuel ou que o André Luiz trouxe através do Chico. Nós temos que lembrar que tanto Emmanuel como André Luiz, mesmo sendo considerados espíritos superiores, eles não são espíritos puros, ainda não são espíritos que têm uma verdade absoluta. São espíritos em evolução. Então, a verdade que eles trazem através de Chico não é necessariamente a verdade última. Se nós lermos e só por ter sido escrito por Emmanuel André Luiz acreditarmos em tudo que está ali, nós corremos o risco de mistificações, de obtermos falsas verdades e de idolatrarmos Chico. É fato, uma pesquisa breve na internet, no YouTube, nós encontramos diversos trechos dos livros de Chico que vão contra a ciência ou vão contra o que Kardec trouxe. Então, até para corroborar o que eu estou colocando, o próprio Chico disse uma vez que entre o que ele escreveu e Kardec, que nós deveríamos ficar com Kardec. Lembrando que nós temos que procurar sempre a múltipla constatação, a covalidação de uma informação que nos é trazida através de um espírito do plano espiritual. Que se algum espírito nos traz uma informação, seja através de um fenômeno de psicofonia, de psicografia, essa informação tem que ser verificada através de múltipla constatação, ou seja, ela tem que ser trazida de maneira independente por um outro espírito, se possível até de outra religião, para ser colocada como doutrinária, como válida. Senão, a gente até pode aceitar essa informação num primeiro momento, mas não como verdade plena, né? Porque pode não ser, e se aceitarmos tudo que lermos, tudo que ouvirmos em palestras, em vídeos, em livros, nós corremos o risco de mistificação, de dogmatização, de idolatrias. Então, temos que tomar esse cuidado, até para que a nossa prática religiosa seja uma prática robusta. Eu coloco aí, né, grandes médiuns, grandes espíritas que contribuíram, né, para a expansão da doutrina em nosso país. Destaco aí o Bezerra de Menezes, o Herculano Pires, o nosso próprio Chico. O fato é que nós precisamos hoje ter mente aberta, mas não aceitarmos tudo de pronto. A propagação da doutrina espírita no Brasil vai ser detalhada em outra aula. Então, eu só estou colocando que no Brasil nós também tivemos e temos diversos espíritas de valor que contribuem para a propagação da doutrina em nosso país. Então, né, nós precisamos ter essa consciência, que nós precisamos fazer a nossa parte divulgando a doutrina espírita, porque a ideia da doutrina espírita é justamente nós praticarmos uma conexão com o plano espiritual, da mesma forma que os primeiros discípulos, os primeiros cristãos praticavam, né? Uma prática religiosa sem dogmas, sem ritos, sem liturgias, sem livros sagrados, porque no início do cristianismo nem Bíblia existia.
né? Ou seja, eles se reuniam para relembrar, para estudar os ensinos de Jesus, mas isso vinha de tradição oral. Então, alguém trazia um ensinamento de Jesus, um feito de Jesus, aí cada um colocava o que entendia sobre aquilo, cantava-se e procurava-se de maneira prática vivenciar os ensinamentos, amando o próximo. Foi assim que a Casa do Caminho foi criada, na época de Jesus, pelos próprios Espíritos. Isso está colocado, inclusive, no Atos dos Apóstolos, a existência, né, desse local de prática religiosa dos primeiros cristãos. Então é isso. Eu termino aqui para destacar que cada um de nós, como espíritas, devemos fazer a nossa parte, divulgando, sem doutrinar, sem impor a nossa verdade, mas divulgando a forma de relacionarmos com o plano espiritual, sem dogmatismos, sem mistificações, sem idolatrias, respeitando as visões dos outros, mas que façamos nós, cada um de nós, né, essa prática de divulgar a doutrina, as suas verdades, a sua visão, para que assim possamos incentivar, motivar que outras pessoas também tenham interesse em conhecer a doutrina, sem fazer pré-julgamentos. E assim possamos influenciar com que outras pessoas também façam a prática de conexão com o divino, com o Pai, de maneira mais individualizada, de maneira mais verdadeira, sem influências religiosas, sem intermediários, sem dogmatismos. É isso, né? É... Destaco que esse trabalho, né, de divulgação da doutrina espírita é uma forma de nós praticarmos caridade, né? Levarmos luz àqueles que estejam procurando a luz ou estejam com dificuldade de ver no momento. Aqueles que estão bem estabelecidos, que é um evangélico, que é um umbandista, ou que é um budista, e que está contente, está feliz com a sua religião, aceitemos. Mas aquele que que tem dúvidas, que quer se encontrar, que não está bem, que possamos ajudá-lo, né, oferecendo um caminho que é a nossa doutrina. Bem, está aqui a bibliografia de referência. Espero que todos, né, dentro das suas possibilidades, possam consultar essa bibliografia e, com mais informação, com mais consciência, poder fazer a divulgação da nossa doutrina. Uma semana aí de muita paz, muito amor, que assim seja.